Olá, Anderson. Muito obrigado por contribuir e participar do nosso podcast. Nosso objetivo é contribuir com as pessoas para que a gente tenha uma indústria mais eficiente e sustentável. Eu sou o Igor, sou um dos sócios da iSystems e gostaria que você se apresentasse para que as pessoas também te conhecessem. Oi, Igor, tudo bem? Primeiramente, é um grande prazer estar aqui com vocês. Parabenizá-los aí pela oportunidade de estar diversificando esse mundo do planejamento, de supply, que para muita gente é desconhecido e também alguns têm a oportunidade de utilizar as boas práticas que outras companhias possam ter para melhorar ali o dia a dia das operações que nós temos. Bem, meu nome é Anderson Souza, sou amazonense, nascido em Manaus, atualmente trabalho na EMS, que é uma farmacêutica do grupo NC, e estou na área de supply há quase 20 anos. Né? Iniciei toda a minha carreira na área de logística, trabalhando no Rapidão Cometa. Ali tive a oportunidade já de começar como ajudante de caminhão, isso trilhando toda a parte de logística, querendo também aprender mais. Isso fez com que eu passasse para a área administrativa em vários setores e que me ajudaram a pensar um pouco mais em projetos. E aqui na região norte, que hoje eu estou em Manaus, né, apesar de trabalhar em São Paulo, é desafiador. Então a região já trabalha ali com desafios cotidianos de transporte, logística, armazenagem, e isso faz com que projetos sejam bem desafiadores na região. Então, com isso, eu já fui trabalhando na área de meios de pagamento, que naquela época era a VisaNet, que fez um projeto que foi disruptivo na época, onde eu tive um primeiro grande projeto na vida, que foi trabalhar nesse projeto de retirada de maquinetas que antes eram horas técnicas para centralizar a operação no hub. E a gente literalmente trabalhava com couriers. Ali foi um case de sucesso que foi imitado ali por todas as outras indústrias de meios de pagamento. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Samsung, né, que é uma gigante do meio de eletrônicos. Então, tive a grande possibilidade de me inserir no mundo de inovação e produção. E aí eu já fui um pouco já migrando da área de supply para dentro do processo produtivo, e foi o meu primeiro contato com o Lean Manufacturing, dentro da Samsung, onde, além de ser um analista de produção, eu também era analista de inovação e processo. E outro grande projeto que veio na minha vida foi a implementação de um sistema MES, que trabalhava com a área de supply interna, tanto na questão de movimentação de materiais, como na questão de inovação e melhoria contínua dos processos produtivos. E aí foi a grande sacada que isso me fez dar também uma visão de olhar sistêmico, né, literalmente de digitalização e de melhoria de processos. Isso tudo trouxe ali para mim um pouco mais de agregação de valor nos meus conhecimentos e também um olhar prático. Né? A Samsung trabalhou muito com inovação de processos, de produtos, tanto é que hoje é esse grande conglomerado ali de processos que trazem inovação ao mercado todos os anos e todos os momentos. Saindo da Samsung, trabalhei numa empresa que ela cuida de gerenciamento de resíduos, que é o Grupo Marquise, muito forte no Nordeste e também em parte na região Sudeste. E a Marquise, lá eu tive a oportunidade de trabalhar como analista de processo, onde eu tive um contato muito grande com os processos de transporte e logística de manuseio de lixo, literalmente. Né? Ela faz toda a parte de recolhimento e gerenciamento e também de destinação de resíduos sólidos, que é como a gente fala. Então, em Manaus, eu trabalhei na Marquise, tive a oportunidade de ir para o Nordeste também acompanhar alguns outros projetos. E na Marquise também, outro ponto de visão, levando toda a minha capacidade de gerenciamento, criação de indicadores que eu já tive na Samsung e também na FedEx, que era o Rapidão Cometa, levei para uma área que não tinha tanta
oportunidade de previsão de demanda, saber qual era o período sazonal e ter literalmente ali informações um pouco mais apuradas. Eu levei tudo isso para o Grupo Marquise, então ali eu consegui montar vários indicadores que pudessem guiar a operação a ter mais eficiência, né? Isso a gente criou alguns sistemas, alguns processos de previsão de demanda para recolhimento de lixo. Então é uma coisa maluca que a gente levou para uma área que não tinha tanta habilidade e muito feeling para trabalhar com o processo. Saindo da Marquise, eu tive a oportunidade de trabalhar na primeira farmacêutica de medicamentos sólidos da Zona Franca de Manaus, que é a Novamed, que atualmente é a maior indústria de produção de medicamentos sólidos da América Latina. Também ela é a mais tecnológica, né? Aqui tudo é bem automatizado. Então, a fábrica nasceu em 2014 e eu entrei na área logística novamente, sendo o primeiro analista de logística da Novamed, onde tive a oportunidade de me aprofundar no mercado farmacêutico, que é o que eu estou hoje. Dentro da Novamed, uma fábrica também com grandes desafios, porque aqui nós temos um armazém automatizado, e esse armazém automatizado foi algo novo para mim, onde a gente teve que trabalhar tanto com sistemas de automação, com gerenciamento de estoques e também com as particularidades da operação, né? Por ser uma indústria farmacêutica, eu tive que praticamente jogar 70% de todo o meu conhecimento de planejamento e logística e aprender novamente essas particularidades do setor. Na logística aqui, tive a oportunidade de trabalhar com toda essa implementação, criação de indicadores e também estabelecimento de projetos de melhoria contínua. E aí, com o decorrer do tempo, tive a oportunidade de entrar na área de supply. Dentro da área de supply, na área de planejamento de materiais, inicialmente. Então, o grupo fez uma aquisição no Sul, a Multilab foi adquirida pelo grupo, e essa aquisição trouxe um sistema que é o que hoje eu sou apaixonado, que é um sistema puxado de planejamento, e eu tive a oportunidade de me inserir na área de PCM, como também analista. Ao passar do tempo, tive a oportunidade também de ser o coordenador da área de planejamento de materiais e também de planejamento fabril, né, o PCP. Então, ali eu fiquei agregando PCP e PCPM, ou quer dizer, o PCP e o PCM, que é a área de PCPM, que a gente está acostumado a lidar, que hoje as companhias têm essa visão de que o profissional precisa atuar tanto com a questão de planejamento fabril, como planejamento de materiais. Então, é uma cadeia geral. Tive o prazer de implementar, juntamente com a consultoria que nos ajudou e também os profissionais que vieram da Multilab, sistema puxado aqui na maior farmacêutica do Brasil, né, que hoje a gente já tem esse grande desafio. Passei aqui 8 anos, saí, fui implementar o sistema puxado na Takeda, que é uma indústria farmacêutica japonesa, multinacional, muito diferente do que é o mercado nacional. Então, por ser uma multinacional, as coisas são bem diferentes, o ritmo também, né? E passei na Takeda cerca de 9 meses. Fui para Jaguariúna, trabalhei em Jaguariúna por 9 meses, fiz a implementação dessa mudança, e aí fui convidado novamente para voltar para o grupo NC, mas desta vez para trabalhar em Hortolândia na área corporativa de planejamento, né, como gerente de planejamento e demanda. E lá, o desafio que a gente está tendo agora é implementar nas demais unidades do sistema puxado. E nós temos hoje cerca de 5 unidades no Brasil, 3 no México e uma na Sérvia. Então, a nossa ideia é tornar o sistema global e a empresa começa a fazer a sua internacionalização um pouco mais forte e agressiva. Então, a nossa ideia é trazer essa governança e essa robustez para dar continuidade ao crescimento de um sistema que vem dando certo. E a gente já vem colhendo frutos. E, no fim, essa é a minha trajetória. Muito obrigado, Anderson. Super parabéns pela trajetória, bem interessante e ampla, tanto
aspectos da parte fabril, aspectos da parte de planejamento. Queria entrar um pouco no conceito, né? O MRP, que é o Materials Resource Planning, muitas empresas utilizam, é o sistema mais tradicional, mais comum, né? E também conhecido como o sistema empurrado. Então, você poderia trazer um pouco desse dilema entre um sistema puxado, que você aprendeu e hoje gosta muito desse modelo, e o sistema empurrado, que é o sistema prioritariamente visto nas empresas? Sim, claro. O MRP, ele surge ali depois do pós-Segunda Guerra, onde a gente tinha uma oportunidade muito grande de mercado e uma estabilidade. Normalmente, ou ele estava estável ou ele estava crescendo. Então, isso fazia com que todas as previsões fossem um pouco mais otimistas ou até mesmo estáveis. Então, a gente sai ali do pós-Segunda Guerra com o mundo vindo com uma franca expansão econômica. Isso facilitava muito a questão de previsibilidade, tanto para a cadeia em geral, como até para o próprio mercado. O MRP surgiu num momento oportuno e é claro que resolveu muito. E hoje a gente está aqui falando sobre ele, já é um senhor de idade, mas que ainda serve para muitos mercados. Porém, como a gente sempre tem essa oportunidade de falar, um processo onde a gente tem uma visão um pouco mais deficitária para a previsão de demanda e também para o futuro, com as incertezas que nós temos, alguns problemas podem surgir, como, por exemplo, a queda repentina de algumas demandas ou até o aumento, quando não bem estudado, a gente cria um efeito chicote muito grande, o que pode trazer alguns problemas, principalmente na questão de fluxo de caixa e também na questão de administração dos ativos, já que a gente tem uma cadeia interligada desde os fornecedores até o chão de fábrica com a disponibilidade do material no mercado. Isso faz com que a gente tenha alguma perda de eficiência quando temos perturbações no mercado, já que a gente não tem mais uma demanda infinita. A gente agora começa a ter um mundo um pouco mais competitivo, também volátil, com as incertezas do futuro. E isso foi um dos grandes problemas que o MRP trouxe para algumas companhias. E como todos nós sabemos, eu acho que um dos principais ativos, quer dizer, o principal ativo de uma companhia, além do capital intelectual, são os estoques, né? Então, a gente sabe que algumas empresas quebram por essa administração de estoques, e também algumas outras se dão a oportunidade de ganhar espaço ou até mesmo mercados com um estoque bem dimensionado, com um planejamento bem efetuado. E a gente vem ali com esse contraponto, já nascendo praticamente também no pós-Segunda Guerra, o modelo Toyota, né, que é exatamente essa visão um pouco mais apurada do que a gente tem de MRP, trabalhando exatamente com um sistema alternativo. Ao invés de empurrar para o mercado, ela começa a trazer essa visão de fazer com que o mercado puxe a demanda. Bem interessante. Outra mudança também que ocorreu ali pós-Segunda Guerra para agora, né, foi o alongamento das cadeias de fornecedores, né? O mundo hoje é muito mais globalizado. Antes os fornecedores eram bem mais locais, distâncias menores. Como é que isso facilita ou prejudica o MRP, essas cadeias longas? Bem, todo mundo gosta de segurança. E o MRP, ele traz um pouco disso. Como a gente tem essas questões de trazer uma demanda teórica que ela tem uma continuidade, trabalha com alguma questão de sazonalidade, porém não trabalha com um gatilho de consumo, os fornecedores eles são adeptos a esse mecanismo do MRP, que traz essa segurança, né, de previsibilidade. Então, em alguns momentos, a gente tem até o encurtamento de alguns lead time, já que os produtos estarão prontos naquele período que a gente já tem a disponibilidade. O MRP ele traz essa comodidade para a cadeia de fornecimento. Porém, em algum momento, quando a gente tem essa oscilação acontecendo, a gente começa a ver acúmulos de materiais ou até mesmo renegociações e também postergações de pedidos, o que faz com que
a gente tem um grande método aí de reclassificação da carteira de pedidos, né? E esse é um dos grandes problemas para se administrar. É o fornecedor brigando para que você receba os materiais que nesse momento estão em excesso, você não precisa, porém você já tinha dado aquela previsão e ele já deixou o material pronto. Então, esse alongamento grande faz com que os lead times também sejam altos, e quando você se dá conta de que você tem uma perturbação ali naquela demanda do produto, já pode ser tarde demais, e você já tenha comprometido tanto o fornecedor, como até a sua própria capacidade de estocagem financeira. A questão do MRP também, ela serviu muito para o chão de fábrica, para otimizar todo o sistema da cadeia de produção. Então, as fábricas tinham um interesse diferente de melhorar a sua capacidade produtiva. A ocupação dos produtos e a otimização das rotas fez com que as fábricas se tornassem as melhores em produtividade, ganhando ali as oportunidades de encaixar o melhor mix de produtos, procurando volume e dar aquela sustentação que todo mundo sabe que um dos indicadores Fabris é o headcount por peça, né? Então, isso fez com que também as fábricas tivessem uma comodidade, trabalhando melhor essas oportunidades de ocupação. Super claro. Então, considerando ali o MRP, né, uma solução de 1960, 1970, com apoio computacional, podemos considerar uma solução clássica. O que temos hoje para lidar com esse mundo moderno, imprevisível, de certa forma até caótico, com tantas mudanças, porque mudar muito na indústria é uma estratégia ineficiente. Então, como mudar melhor? Temos uma proposta, alguma oportunidade em vista? Bem, a Toyota nos ensinou muito sobre como estar apto a atender algumas necessidades do mercado. A Toyota tem, como eu sempre digo, a gente tem uma oportunidade de trabalhar com o sistema puxado dentro do planejamento e não só dentro do chão de fábrica. Muito do que a gente conhece do Lean Manufacturing está bem ligado à questão de chão de fábrica, melhoria fabril. Mas quando a gente olha um sistema mais amplo, é onde a gente muda esse sistema de planejamento para um sistema puxado, que é o que nós adotamos aqui no Grupo NC. Esse sistema de planejamento puxado, ele tem por objetivo, além de otimizar todos os recursos que a gente possa ter e classificar ali as oportunidades e também conseguir minimizar os impactos do efeito chicote, ele traz para a gente uma visão bem diferente de melhoria contínua de toda a cadeia. Isso traz mais segurança para a cadeia de fornecimento. Também é desafiante porque você acaba otimizando também seus estoques e trazendo força toda a cadeia a se reorganizar, a se criticar para que a melhoria contínua seja aplicada. Então, a alternativa que nós temos para o MRP tradicional é essa visão de planejamento puxado, que é uma vertente ali do MRP, porém com alguns ajustes, criando ponto de gatilhos e tudo mais, para que a gente tenha a oportunidade de melhorar toda essa cadeia e trazer uma saúde financeira, de oportunidade também para as companhias e garantir o equilíbrio dos recursos da companhia. Então, esse é uma vertente bem defendida ali no livro DDMRP, né, que já traz essa crítica ao MRP tradicional, trazendo esse plus de previsibilidade de demanda, reparametrização de todos os estoques, para que a gente tenha a garantia de que nós não tenhamos ali um efeito muito grande para alguma questão de excesso ou até mesmo perda de oportunidade por não ter os materiais de esportes. Então, trazer o equilíbrio para dentro de uma cadeia que é tão extensa e complexa. Isso faz com que você tenha a oportunidade de minimizar essa oscilação do mercado e também garantir os níveis ideais de estoque de acordo com a estratégia da companhia. Muito claro, super obrigado. Um dos pontos que percebo, né, o MRP, ele é uma proposta de um sistema
100% acoplado. Que, na época, isso fez muito sentido para dar sincronia e que todos esses movimentos eles fossem feitos da maneira mais eficiente possível. Mas como você muito bem trouxe, isso faz sentido se a demanda ela é estável ou ela é prevista. Agora, com a demanda instável, tanta sincronia, em vez de ser uma força, ela se transforma numa fraqueza. E uma das propostas do Lean, né, e do Kanban é exatamente esse desacoplamento. E esse modelo puxado, né, ou modelo orientado à demanda, ele traz uma iniciativa de desacoplar tanto os estoques da produção ou até fases internas da produção, em vez de trabalhar naquele modelo clássico do MRP que você só começa a produção quando você tem todas as peças, né? Ter estoques parciais dentro da fábrica ou dentro dos próprios centros de distribuição. Entra um pouco no mérito nesses estoques pulmão, né? Que eu vejo que é uma grande evolução aí entre o sistema todo amarrado e síncrono do MRP e essa ideia de desacoplamento através de estoques. Inicialmente, a gente precisa olhar que, para que a gente consiga ter uma assertividade melhor para a implementação do sistema puxado, tudo ainda nasce da previsão de demanda. Então, a primeira iniciativa que nós precisamos ter para que um sistema ele possa ter a sua efetividade mais ampla e também mais plena, a gente precisa ter um mindset totalmente modificado e com mente aberta, ter fé também, porque não adianta só isso. E também ter a compra dos nossos líderes, né? Então, a primeira disposição que tem que ser a própria cúpula da companhia ter a visão de que haverá mudanças e elas são estruturais e culturais. Então, ter essa oportunidade de entender que nós temos gaps em toda a nossa cadeia para que a gente possa começar a criticá-la. E uma das coisas que a gente mais tem é essa volatilidade na demanda. Então, a atualizar de forma mais inteligente o estudo da demanda, olhando a questão das sazonalidades e também das tendências, é um dos principais métodos que você pode estar trazendo para um sistema puxado, porque tudo isso vai interferir na formação dos estoques, que é exatamente essa questão de trazer um pulmão mais próximo da realidade. Isso vai fazer com que você tenha toda a estruturação das prateleiras, que nós aqui adotamos um nome para esse gigante Kanban desacoplado, de supermercado, né? A gente criou ali praticamente sub-estoques que garantem ali o ressuprimento da minha prateleira final, que é garantir o medicamento dentro das nossas farmácias, nossos clientes. Então, todo o estudo é baseado exatamente na posição SKU a SKU final, que faz com que a gente saia da prateleira final até a prateleira de matéria-prima. Então, nós temos toda uma cadeia que também dá para proteger o nosso sistema de produção, ou seja, o nosso chão de fábrica, das oscilações grandes do mercado. Então, a iniciativa que nós primeiro tivemos foi isso, né? Fazer uma governança com que a gente tivesse a área comercial estudando muito bem os nossos canais de venda, além de a gente implementar um SNOP que faz esse primeiro input com a inteligência de dados para orientar o time de vendas, que às vezes até isso é necessário, porque ali você tem um contraponto para saber exatamente e também construir toda essa demanda de forma um pouco mais consensada, né, e não unilateral, não apenas com a promessa de venda, mas também com dados estatísticos para saber se realmente a gente tem uma saída e uma tendência para aquele produto. Saindo de lá, a gente tem uma governança também dentro da área de planejamento, que é a viabilidade. A viabilidade, ela trabalha exatamente com isso, para saber se a demanda que vai vir, a gente vai ter capacidade de armazenagem, capacidade de produção e capacidade financeira para exatamente fazer com que a gente tenha um crescimento orgânico e não apenas de
de uma questão de sentimento. O sentimento, ele contamina os nossos dados. Então, quando isso faz com que a gente absorva esse sentimento, a gente pode ter problema na cadeia também, caso a gente não tenha esse poder de crítica. E só depois que a gente tem esse consenso, é que toda essa parametrização de demanda desce para os nossos estoques. E os nossos estoques são formados exatamente por níveis de estoques. Então, a gente tem sub-estoques dentro do estoque principal, que é o que nós chamamos de ciclo. O ciclo nada mais é do que a demanda lastreada diária por um período que nós temos de reposição já estudada. E aí a gente tem períodos de 10 dias, 30 dias, até 120 dias, que nós fazemos todo esse processo de produção para determinados tipos de produtos. Isso é todo o nosso estoque, tem todos os parâmetros que a gente vai conversar aqui agora, que é o estoque de segurança, que garante toda a cobertura de variação do lead time, seja de matéria-prima por conta da entrega, como a nossa questão produtiva e ineficiência, para disponibilizar o estoque do produto final. Nós temos o estoque pulmão, que é uma garantia que a gente tenha material em casa para absorver tanto uma variação de demanda, e a gente coloca ali níveis aceitáveis, que é uma variação de demanda de 30% para mais ou para menos. Nós tivemos uma variação de demanda para cima, a gente tem capacidade de absorver, tanto com produto acabado ou também com matéria-prima, para atender o mercado, e também se a gente tiver ali uma queda dessa demanda, a gente consegue frear todas as nossas compras através do nosso ponto de disparo, que é criado exatamente através dos nossos parâmetros que seguem o supermercado, além da própria demanda M1, né, que atende ali M0, M3 e M12, para que a gente consiga compor o nosso estoque para atender o momento de produção e disponibilidade. Tudo isso lastreado ao lead time, com o posicionamento de cada produto que nós temos na prateleira final, além de separar os interesses comerciais dos interesses fabris, que a gente olha os produtos por nível. Então, eu olho o produto acabado como interesse comercial e a matéria-prima, junto com todos os demais itens necessários para a produção, como interesse fabril. Então, a gente personaliza, além do produto final, toda a nossa prateleira de matéria-prima para garantir esse fluxo contínuo. Então, a gente cria ali um fluxo contínuo de materiais, e isso faz com que nós criemos ali os pontos de disparo, né? Cada produto tem seu ponto de disparo, que caso eu tenha ali um consumo maior, eu tenha uma compra efetivada no momento para garantir a cobertura conforme lead time, e também se a gente não tiver esse consumo, automaticamente eu deixo de comprar. Eu não faço com que a cadeia toda seja acionada se eu não tiver a necessidade, porque o ponto de disparo ele é coberto por essa queda de demanda, que faz com que haja o redimensionamento mês a mês ali do que é necessário para que nós tenhamos todos os produtos disponíveis no momento que a gente precisa. Muito obrigado, Anderson. Uma excelente case que você escreveu, com levantamento de riscos, de oportunidades, dos stakeholders, né, do apoio que precisa, tanto do ponto de vista de decisão, quanto da integração entre diferentes áreas. E aí queria perguntar para a gente poder compartilhar com quem está acompanhando o nosso podcast, se você pode divulgar alguns resultados dessa implementação desse sistema puxado na ANC MS. Claro, amigo, sem problemas. Atualmente, com o início da implementação, não foi fácil chegar aonde nós estamos nessa caminhada. Sempre a gente tem uma brincadeira que fala o seguinte: a Toyota está fazendo isso há 70 anos e a gente está com 4. Mas a gente fez um salto de desenvolvimento que foi aplicado ali ainda no governo militar, quando foi o grande sonho, né? Crescer 50 em 5. Praticamente a gente conseguiu essa evolução num curto espaço, e quem olha a companhia nos anos de 2020 e chega aqui agora no fim de 2023, vê um salto gigantesco de governança, de processo que nós temos estabelecido com o sistema
de planejamento puxado. Ele não é um sistema de planejamento puxado 100%, ele leva em consideração algumas vertentes para posicionamento de estoque. Então, o que nós temos temos uma política de produtos para estoque, temos uma política de produtos que são de licitação e precisam ter ali uma resposta diferente, com algumas outras particularidades que a gente pode estar tratando. Quando a gente começou o projeto, a gente tinha uma dificuldade muito grande de ter a disponibilidade de materiais. Então, inicialmente, a gente não conseguia manter um fluxo contínuo de materiais porque a gente mudou a cadeia, saiu do MRP para um sistema puxado. Isso fez com que a gente tivesse as nossas primeiras dificuldades. A dificuldade que nós tivemos no início foi o encontro de estoques. Por quê? Quando você faz essa implementação, você tem um sistema contaminado pela MRP. E isso faz com que você tenha excessos de muitos produtos e a falta de outros. Então, isso inicialmente trouxe uma ocupação e um valor de estoque muito alto dentro da nossa prateleira. E tudo, como a gente sabe, tudo que se pede, um dia chega. Então, os produtos que estavam faltando fizeram com que a gente tivesse ali um encontro de estoques. Então, a gente tinha os excessos e estavam chegando os produtos que estavam em falta na nossa prateleira. Isso elevou e muito o valor dos nossos estoques, criando ali problemas de capacidade, de armazenagem e também do valor que a companhia dispunha para investimento em estoques. A gente está falando de um estoque da maior farmacêutica do país. Então, são dimensões gigantescas quando a gente se fala em valor de estoque. A gente implementou um processo de mensuração da qualidade do estoque para exatamente estar trazendo informações e dados quanto à saúde desse estoque, que é o índice de qualidade de estoque. Então, a gente sai ali de qualidade de estoque que era em torno de 20%. Então, cada produto ele recebe um status dentro do nosso depósito que sai da questão de crítico, baixo, ótimo, cheio e excesso, e cada uma desses status recebe um peso. Então, esses pesos são distribuídos entre as contas, quando a gente fala de crítico, que não temos estoque ou não atende a demanda, e excesso, que é aquilo que eu excedo todos os meus parâmetros, ele recebe o peso nulo, ou seja, é zero dentro da cadeia. A partir dos itens que estão em status ótimo, quer dizer, em status baixo e em status cheio, recebem um peso ali de 0,5 e os ótimos recebem peso de 1. Então, a gente saiu com os índices ali, isso quer dizer que praticamente só 20% de todos os produtos que nós tínhamos em estoque, ou até menos, tinha um posicionamento ideal. Mas esse posicionamento ideal, ele era contaminado pelas chegadas ainda que a gente tinha em MRP. Então, a gente vivia ali um sistema ainda que estaria dando problemas para que a gente conseguisse essa estabilização. E isso, como a gente também sempre costuma dizer, o nosso supermercado, ele não quer saber do valor do produto. Ele quer um posicionamento ideal daquela matéria-prima. Isso faz com que você tenha até a criação da robustez de toda a cadeia, um processo ainda girando, não dentro daquela expectativa que você vendeu no início do projeto. Então, ali você precisa de um tempo, e esse tempo, normalmente, principalmente, se deve ao período de lead time. Então, para que a gente conseguisse reagir, nós demoramos pelo menos um ano para estabilizar isso, para que a gente conseguisse iniciar a subida do índice de qualidade do estoque, até que a gente tivesse o consumo desses excessos, e para que a gente tivesse o ponto de disparo, até na chegada daqueles produtos que faltavam. Então, os produtos chegavam, quando não tinham há muito tempo em estoque, eram logo consumidos, e eles voltavam para crítico, e os excessos perduravam. Então, a gente teve esse momento de acomodação, e foi um momento de provação, porque com essa elevação do estoque, é onde a gente vê, foi o que eu falei há pouco, seria a questão de fé, é acreditar no processo, ter a capacidade de saber que a gente está no caminho certo. E realmente, inicialmente causa desespero, que você está acostumado com um processo que você tem um planejamento, tem toda a questão de visão, você tem um plano de produção, para uma questão que você não tem um plano de produção, porque hoje a gente não tem um plano de produção,
A gente trabalha para abastecer o estoque, ou seja, o meu plano de produção está em repor o meu estoque que eu preciso. E aí a gente foi começando a mudar toda essa cadeia para que a gente tivesse os resultados. Uma das primeiras mudanças que nós implementamos foi a questão da cadeia de suprimentos. Então, trabalhar com o nosso time de suprimentos, que também era acostumado a passar para os fornecedores e ter uma visão de longo prazo, que era o que o MRP sempre traz para a gente, para uma questão de monte de disparo, levando em consideração o tempo de processamento dos fornecedores. Então, a gente tinha lead times ali que eram de 45 dias, que era trazer da China, colocar ali nos nossos meios de transporte, seja no marítimo ou no aéreo, e colocar o produto aqui no Brasil. Para lead times que saíam de 45 para 150. Então, um impacto gigantesco, porque em teoria, quanto mais, em teoria não, na realidade, quanto mais lead time você tem, mais necessidade de estoque você precisa para manter aquela segurança. Então, isso fez com que os nossos fornecedores não tivessem mais um contrato a longo prazo para disponibilidade curta, e sim uma necessidade real do que a fábrica precisa para produzir. Então, a implementação dos pontos de gatilho, levando em consideração o lead time, foi a primeira sacada que nós levamos ali para os nossos estoques. Isso fez com que a gente tivesse os produtos que já estavam prontos nos fornecedores. Nós fomos obrigados a absorvê-lo. Então, aquilo que já estava em acesso aqui dentro de casa acabou ficando ainda mais em acesso, em evidência, para que a gente conseguisse secar essa quantidade que nós tínhamos nos fornecedores, para que eles entrassem dentro do nosso modelo de produção através de ponto de disparo, que aí a gente começou a literalmente iniciar o sistema puxado na cadeia de suprimentos. Isso fez com que os nossos índices ali de qualidade de estoques e disponibilidade aumentassem e literalmente garantíssemos um fluxo mais contínuo desses materiais na fábrica. E a fábrica começou a não ter paradas contínuas como era acostumado, já que a gente começou a garantir um fluxo de material mais contínuo. Nosso índice de qualidade foi aumentando a ponto de nós chegarmos ao benchmark de 65%. Então, só para se ter uma ideia, hoje a gente está com um índice de qualidade de 30%. Caímos por conta das necessidades que nós tivemos de carregamento pós-pandemia, mas nós já chegamos ao pico de estar com um nível de serviço próximo ao benchmark. É o momento agora que a gente volta a ter um pouco mais de flexibilidade, porém o grupo, apesar de a gente ter esse problema de índice de qualidade de estoque, mas nada alarmante, porque a gente está reparametrizando todos os estoques conforme as demandas e também garantindo o fluxo contínuo de materiais. Hoje, apesar do índice de qualidade de estoque mostrar que a gente tem uma escalada à volta natural, ele traz uma tranquilidade porque os excessos são causados de forma proposital, né? Mas nada que alarme. Isso faz com que a gente tenha uma garantia de disponibilidade de produto acabado. Isso a gente está falando no dia 17. Implementamos hoje um relatório onde a gente consegue enxergar um índice de atendimento à demanda M0 de 92%. Então, antes a gente tinha uma dificuldade muito grande. Nossa oportunidade, o backorder era gigante, a disponibilidade dos materiais era também muito deficitária. Hoje a gente consegue levar essa inteligência de reposição a níveis que a gente já venha sendo acostumado a isso. Coisas há anos atrás, no início da operação, inimagináveis, já que a gente fazia com que todo o sistema fabril fosse levado a garantir produtividade sem garantia de disponibilidade de estoque, que o MRP para a fábrica é bem diferente da área comercial. Então, a gente tem ali todo o plano de atendimento voltado à área comercial, levando a fábrica a ter oscilações, né? Hoje não, a gente consegue proteger o chão de fábrica com que faça com que ele tenha a garantia de uma reposição de estoques, otimizar toda a nossa cadeia, garantindo para o time comercial que ele vai ter o produto disponível ali para realizar toda a carteira de pedidos dele. Então, a nossa ideia é sempre próximo ao final do mês, garantir pelo menos um nível acima de 95%. Então, para qualquer companhia, é um número bem difícil e distante de se garantir, mas hoje o grupo consegue manter esse nível através da metodologia de
e supermercado, né? E um sistema puxado de disponibilidade. Como eu falei, foi um momento, uma jornada um pouco complicada. É o mar que, em alguns momentos, ele aparece revolto, mas o sistema está aqui para nos proteger e exatamente nos guiar a essa missão de garantia de produtos, fazendo com que a gente tenha ali uma proteção ao sistema quando a gente tem queda de demanda, uma oscilação muito grande, e também uma não perda de oportunidade, já que a gente garante, em alguns momentos, atender até, naquele momento, demandas acima da nossa capacidade, já que nós temos produto em estoque. Então, a reposição ela vai acontecer de forma gradual, a fim de formar novamente aquele estoque no futuro, para que quando a gente tem algum pico, a gente tenha a garantia, novamente, de ter aquela disponibilidade do produto. Para que a gente consiga fazer isso, é claro, há uma necessidade de você estudar muito bem seus estoques e, principalmente, conhecer muito bem os seus níveis de margem, de produtos que você precisa garantir, de estratégia, seja na questão de margem, como até de share, que alguns produtos a gente não liga muito para a margem, mas quer ter uma presença de mercado. Então, esses produtos precisam receber um peso para que a gente tenha toda a reparametrização das nossas carteiras. Isso é muito importante para que a gente consiga realimentar todo o nosso sistema e, principalmente, garantir o crescimento orgânico da companhia, já que a gente tem a área de viabilidade, é onde a gente consegue garantir que eu tenho uma demanda que vem crescendo de forma contínua e à medida que eu não consigo mais atendê-la, é onde eu preciso de investimento naquela rota. E aí eu não tenho apenas um produto crescendo no momento, sendo que ele vai tomar espaço de outros produtos para formação de estoque. Então a gente já tem ali também um sistema de inteligência que garante onde a gente precisa de investimentos para garantir que a gente não tem apenas um produto crescendo em detrimento de outros, e sim um crescimento orgânico, um pouco mais organizado, e não desordenado, porque aqui a gente também trabalha com a questão de capacidade, e as nossas ocupações estão bem próximas ao limite, mas com investimentos previstos para garantir esse crescimento. Então é algo que está sendo bem positivo também, que a gente não trabalha apenas com uma expectativa, e também trabalha com essa questão de estar alinhado às necessidades da companhia para um crescimento de médio e longo prazo. Parabéns, Anderson, pela jornada. Não deve ter sido fácil mesmo, deve ter tido momentos de dúvida, de ansiedade. Bom que toda essa transição ela tem comprovado resultados. Pensando ali naquele momento que vocês atingiram o benchmark de 65%, né? Em relação aos níveis que vocês tinham ali de 2020, de 19, que seria o modelo padrão da companhia pré esse novo sistema puxado, orientado à demanda, vocês conseguiram reduzir os estoques e também reduzir as rupturas? Antes a gente tinha um nível bem alto de backorder, né, no grupo. Então a gente já estava acostumado a ter um atendimento voltado a pagar em 100. Então a gente olhava ali os nossos níveis de backorder, eles eram os primeiros a estarem no sistema Fabril para fazer com que toda a cadeia fosse acionada. Mas normalmente, às vezes, esse backorder futuramente virava um excesso, porque a gente tinha disponibilidade, e tem coisa que a gente não controla e até quando essa demanda realmente ela é real. Que a gente tem ali uma demanda reprimida e que ela é incerta. Então, e às vezes, guiados por esse sentimento e a ânsia de pegar esse mercado e aproveitar essa oportunidade, nós éramos guiados a atender o backorder, mas às vezes a gente acabava tendo excesso. Isso é natural para uma companhia que trabalha com esse nível de atendimento e ninguém é louco de rasgar dinheiro. Então, a gente corria atrás, literalmente, de atender essa venda que já existia. Em contrapartida, tudo que a gente tinha era renegociar com o fornecedor um aumento de fornecimento, isso fazia com que a gente tivesse... Então, com essa vontade de atender esse mercado, a gente também acabava contaminando os nossos estoques. Temos ali essa mudança de chave, onde
conviver com backorder era natural, para que começássemos a olhar nos níveis que eu tenho para esta demanda real e verificando o diagnóstico para saber se ela realmente ia ser contínua ou ela era algo sazonal, por conta da saída de um player, algum problema em alguma cadeia de abastecimento, para que a gente não tivesse riscos à operação. Então, a gente viu isso acontecer, tínhamos um nível de serviço muito ruim, por conta dessa questão de atender a um determinado produto em detrimento de outros, ou seja, o que era excesso ou que nós tínhamos controle hoje faltava amanhã, por conta dessa, literalmente, correr atrás do rabo, né? Olhar somente um produto em si que ocupava uma rota de outros produtos que eu tinha em estoque no momento. Então, quando secava os estoques, eu tinha dificuldade para encaixar tudo isso e fazer com que o atendimento ocorresse. Então, a gente vivia literalmente atendendo backorder. Hoje, essa mudança que nós temos para agora, esse nível de serviço que nos leva a níveis incríveis, de ter 90% de uma demanda atendida, além de ter oportunidades dentro do estoque para que a gente consiga também estar adentrando em alguns mercados que a gente tem esse momento sazonal, mas que no futuro eu vou ter uma reposição consciente daqueles estoques, sem comprometer todo o nosso sistema, já que a gente só vai comprar uma reposição e não vai comprar uma previsão. Também essa é uma grande sacada que nós temos hoje. Quando a gente tem uma venda muito grande, eu não compro uma tendência, eu compro uma reposição. E isso faz com que eu não tenha um comprometimento muito grande da minha cadeia e nem force ali uma contínua atendimento visando um momento, e sim um sistema que trabalha com uma reposição mais inteligente. Muito obrigado. Esse ponto de vista de um evento esporádico e único, é uma nova tendência, é um dos grandes segredos para repor ou reposicionar o estoque, né? E é uma das principais decisões para ter um planejamento saudável e sustentável. Muito obrigado, Anderson, pela aula, pela descrição, pela experiência. E eu queria aqui pedir para você compartilhar com as pessoas que estão aqui aprendendo junto comigo também com o nosso podcast, qual sugestões, dicas ou possibilidades de aprendizado e aperfeiçoamento você daria para as pessoas interessadas nesta área de previsão de demanda e supply chain como um todo? Bem, eu acho que, inicialmente, a pessoa que vai ter esse contato, principalmente essa questão de previsão de demanda, é a vontade de literalmente conhecer, né? Se aprofundar principalmente não só em literatura, mas também trazer essa visão de necessidade de pensar fora da caixa. Acho que é uma das coisas iniciais que sempre a gente conversa aqui com as pessoas que vêm do MRP ou que estão adentrando a área de planejamento. Vindo de conhecimento, está ali apto a entender e digerir todos os conhecimentos que são novos, principalmente para que as pessoas que já tenham um costume de trabalhar com o plano de produção e começar a literalmente rasgar ali o plano de produção e olhar para a reposição de estoques, isso faz com que você haja a necessidade de ter uma formação, claro, que é a natural, né? Então a gente agrega ali pessoas na área de planejamento que vão, como eu, da área de administração, engenheiros, tecnólogos logísticos, inclusive agora iniciando a inserção de pessoas com conhecimento na área de dados, né? Onde a gente tem ali tanto a questão de tratamento de dados estatísticos, matemáticos, como também as pessoas que fazem com que a gente tenha oportunidade de melhorar os nossos sistemas e automatizar muita coisa. Então, o pessoal de programação também já começa a entrar conosco para trazer as melhorias. E aí a gente começa o seguinte: depois que você tem a formação nisso, você precisa ter um olhar para a melhoria contínua. E o Lean Manufacturing nos ensina muito sobre isso, sobre a capacidade de estar trabalhando com as melhorias contínuas do sistema, trabalhar de forma de diagnóstico, tanto com PDCA,
ou outras ferramentas que ajudem você a tomar o norte e também pensar de forma sistêmica. E o pensamento sistêmico também é fundamental para isso. Então, é começar a entender a cadeia como um todo e não olhar apenas como célula. E sim começar a desmistificar que a sua ação é importante para o seu setor e aonde você está. E ao invés disso, começar a dimensionar todas as ações que você, seja um simples disparo na compra de uma matéria-prima que vai afetar os nossos fornecedores que vão precisar ou contratar gente ou dispensar até quanto é excesso. E também ter esse senso de responsabilidade de que todas as suas ações podem afetar a companhia. Então, hoje, um pensamento sistêmico para as pessoas que estão dentro do sistema de planejamento, não só apenas está no alto escalão, mas sim também nos níveis de analista, de assistentes, e que precisam começar a ter esse senso de dono, olhar esse sistema como um todo. Então, isso também que a gente tem. Acho que um segundo ponto que a gente precisa começar a também passar para as pessoas que vão adentrar esse mundo é literalmente fazer os comparativos e trabalhar os prós e contras, para que você consiga entender quais as ações que nós tomamos hoje no sistema puxado, que é bem diferente do MRB tradicional e que trazem resultado. Fazer com que você consiga mensurar onde todas as ações que nós tomamos vão impactar é um dos pontos cruciais para que você acredite na filosofia. Que literalmente é isso. É uma mudança de cultura. É uma mudança de pensamento para que você saia do tradicional e venha para algo que é disruptivo. E literalmente é disruptivo mesmo, porque vai mexer com toda a cadeia de uma companhia. Vai mexer com a cultura. Vai mexer com o jeito de agir. A gente faz aqui as coisas rápidas, porém elas precisam acontecer de uma maneira ordenada, organizada, para que a gente não tenha riscos. Então, isso que a gente também traz para as pessoas que querem vir para esse mundo. E, principalmente, uma das coisas que a gente nota é que o MRP, ele é bom para o processo. O MRP é ótimo para o processo, quando ele é implementado. Porque, literalmente, você tem uma segurança maior. Porém, ele não é bom para a companhia. Ele traz esses riscos. Ele traz um problema de caixa. Ele traz um problema de perda de oportunidade. E, em contrapartida, o sistema puxado, ele não é bom para o processo. Ele é bom para a companhia. E quando eu falo que ele não é bom para o processo, é porque ele vai trazer esse incômodo. Ele vai fazer você se aproximar mais do chão de fábrica, do olhar cirúrgico, de um diagnóstico um pouco mais preciso que você necessita. E não apenas uma simplicidade. Então, você vai começar a ter diagnósticos por produto, entender por níveis de produtos, até que você encontre essa necessidade de literalmente trabalhar aquele problema que você está tendo. Então, você mexe com todo o sistema que vai se retroalimentar. E ele é contínuo. Ele não para. Ele continua tendo rodadas de inserção de informações que você colhe ao longo do tempo para que você tenha melhoria contínua acontecendo. E literalmente é isso. Não estar acomodado com todas as informações que vão surgir. Está disposto a ter esse contínuo input de informações e está ali disposto a contribuir de forma mais continuada e não estática, não esperando ali o que seja provocado, e sim busque a manutenção contínua das ferramentas que você trabalha. Excelente, muito obrigado. Num mundo tão dinâmico, não dá para a gente esperar que as coisas aconteçam, né? A gente tem que ser proativo e se adaptar às mudanças e não torcer para que elas não aconteçam. Excelente, Anderson. Muito obrigado. Foi um grande prazer estarmos aqui juntos neste podcast. Eu aprendi bastante. Desejo que as pessoas que estão nos acompanhando também tenham aprendido, tenham absorvido. Continue se desenvolvendo, continue nos acompanhando, porque estamos numa época muito interessante do ponto de vista fabril, do ponto de vista de supply chain. Temos desafios enormes em relação à sustentabilidade. Então, essa jornada está só começando. Muito obrigado, pessoal.
Um abraço. Eu que agradeço. Grande abraço. Grande prazer estar aqui.